A Rita Baiana? Sei lá. Faz amanhã 8 dias que ela subiu. Tá com certeza de farra com o Firmo. Aquele cabra que se metia às vezes aí com ela. Dizem que é torneiro. Ela se mudou? Não, o quarto tá fechado, mas a mulata tem coisas lá. É doida mesmo, meter-se na farra sem dar conta da roupa que lhe entregaram, assim é de ficar sem um freguês. Ah, aquela não endireita mais. Cada vez fica até mais assanhada. Parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver. Aparecendo o pagode deixa tudo de lado. Lembra do ano passado, na festa da Penha? Então, agora com esse Firmo é uma pouca vergonha. Você não viu? Levaram aí numa bebedeira a dançar e cantar a viola que nem sei o que parecia. Deus te livre. Para a Rita, todos os dias são santos. A questão é aparecer quem puxe por ela. Ainda assim, não é má criatura. Tirando o defeito da vatiagem, bom coração ela tem, até demais. Não guarda um vintém pro dia de amanhã. Parece até que o dinheiro lhe faz comichão no corpo. Depois é que são elas. O João Romão já não lhe fia. Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos. Quando ela tem dinheiro, é porque o gasta mesmo. Depois de 3 meses de folia no carnaval, era chegada a hora de eu retornar para o Cortiço São Romão. Cheguei numa manhã de domingo e todos vieram me cumprimentar. Leocádia, Albino, Bruno chegaram fazendo festa. Olé, é a Rita Baiana? E não é que o demo da mulata tá toda sacudida? Eles me perguntaram por onde eu andei atirando os meus quartos. Ah, mas vocês não sabem que eu não resisto a um pagode de roda? É a minha cachaça velha. Andei lá pelas bandas de Jacarepaguá. Confirmo, claro. Leocádia, você sabe que agora é sério? Eu sou mulher de um homem só. Quando estou com um, não olho para outro. Olha a bruxa. Mas o que é que a senhora reza tanto, tia Paula? Eu quero um feitiço para prender o meu homem. As pessoas me perguntam por que eu não caso logo de uma vez. Casar? Para quê? Nessa não cai a filha de meu pai. Casar para arrumar cativeiro? Ah, um homem é maior que um diabo. Pensa logo que a gente é escrava. Ah, não. Não há como cada um viver dono e senhor do que é seu. A notícia que corria solta é que fui-me embora para farrear com meu amante e o Firmo. Firmo era um capoeirista brincalhão, delgado de corpo, ágil como um cabrito. Fazia assim suas trapaças e andava todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Ele tinha seus 30 e tantos anos, mas não parecia ter mais 20 e poucos. Firmo era oficial torneiro e era oficial em vadiagem. O que ganha numa semana gasta num dia. Às vezes, os dados ou então a roleta multiplicavam o dinheiro dele. Então ele fazia como fez naqueles últimos 3 meses, se afogava numa boa festa comigo. Ou então com outra. Eu sei que ele nasceu aqui mesmo no Rio de Janeiro, na corte. Tinha a aspiração de assumir a posição de contínuo numa repartição pública. O ideal dele. 70 mil réis mensais trabalhando das 9 às 3. Mas o verdadeiro ofício dele era capoeira. Agora, nossa amigação é uma coisa muito complicada, viu? E vinha de longe, vinha do tempo que eu ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia de manhã. Mãe era uma cafuza dura, capaz de arrancar as tripas de qualquer capoeirista de Malta. Depois que morreu, Firmo tomou conta de mim. Mas pouco depois nos separamos por ciúmes e depois tornamos a nos unir.
E de novo brigamos, e de novo voltamos. Ele tinha paixão por mim. E apesar de às vezes eu me meter com outros, não podia me esquecer dele. Então o Firmo pintava o caneco, dava por paus e por pedras, enchia-me de bofetadas. Mas no fim vinha me procurar. Mestre Firmo chegou naquele domingo, devia ser por volta de 3 horas. Ele trazia o seu violão. Gostava de tocar nas rodas de samba que fazíamos no cortiço. Podem contar como certo que naquela noite vivemos uma roda de pagode. E na nossa roda de samba apareceu Jerônimo, um português que tinha acabado de se mudar aqui para o cortiço. Ele veio para trabalhar na pedreira de seu Romão enquanto a mulher dividia as tinas com nós lavadeiras. Vieram da terra com uma filhinha pequena tentar a vida no Brasil. Foi então que lhe indicaram a pedreira de João Romão, que depois do desastre do seu melhor empregado, andava justamente à procura de um homem nas condições de Jerônimo. Esse não admitia relaxamento no trabalho, e pouco a pouco foi sentindo o progresso, o prestígio e a consideração que ganhava dos moradores do cortiço. O Jerônimo acordava todos os dias às 4 da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem na bica do pátio, e seguia para a pedreira calçando seus chinelos de couro cru. Até então somente saía de casa para o serviço e do serviço para casa, e só o vinham com a mulher. Via-se que a filhinha dele estava sempre limpa e bem alimentada. E tanto um como o outro eram sempre os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos, iam às vezes à missa, à tarde ao passeio público. Depois de noite ele tomava sua guitarra e ia para defronte da porta junto com a mulher dedilhar os fados da sua terra. Eram cantigas melancólicas, aquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido. Eram vozes magoadas, mais tristes que uma oração. E a disputa daquela noite era entre o violão de Firmo e as modas portuguesas do outro cômodo. E vencido, Jerônimo veio até a nossa roda. Em Rita Baiana estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o saputi mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional. Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. E quando os instrumentos iam calando-se um a um, as pessoas iam se recolhendo. Naquela noite, fui arrastada para o meu quarto pela cintura pelo meu homem. E no dia seguinte foi um alvoroço de lavadeiras na casa de Jerônimo. Estava doente e todas foram ver o que acontecia. E eu também, claro. Então, o que é isso, vizinho? Você caiu doente com a minha chegada? Se eu soubesse, eu não vinha. Ele disse que gostou de me ver dançar na noite anterior. Isso que você tem é uma resfriagem, mas que asneira tomando chá preto? Chá é água morna. Eu vou lhe fazer um café preto bem forte que você vai ficar bom em 2 tempos.
Me aguarde. Piedade desdenhou do meu café, dizendo que Jerônimo não gostava. Mas ele despachou ela logo para a lavagem. Depois me agarrou pela cintura, segurou minha mão. Faça-se de tolo que eu digo à tua mulher, viu? Agora vamos lá, toma esse café para ficar bom. Ah, mas ele estava mudado. O português estava brasileirado e encantado pelos meus pitéus, camarão, fragrância. Mestre Jerônimo andava meio caído pro meu lado. Não passava um dia em que não parasse à minha porta por instantes para puxar a conversa. O remédio que lhe ofereci virou pretexto para me trazer presentes amáveis. Ele pôs seus préstimos à minha disposição e tinha sempre qualquer coisa para saber da minha boca a respeito dos assuntos do cortiço. Jerônimo já nunca pegava na guitarra senão para procurar acertar com as modinhas que eu cantava. Nas noites de samba, já era o primeiro a chegar e o último a ir embora. E durante o pagode ficava de queixo bambo a me ver dançar, distraído, pateta, esquecido de tudo, um babão. E eu estava consciente do feitiço que lhe punha, e me requebrava e remexia ainda mais, e ríamos. Ah, ele estava caído. Mas Firmo estava de olho aberto. Já há muito tempo que ele andava com a pulga atrás da orelha. E quando ele passava perto do português, dava aquele olhar atravessado. Ele ainda vinha dormir de noite comigo, sim. Só que um dia desses me viu conversando junto à tina com o português. Passou sem dizer palavra e foi se recolher em minha casa. E eu fui logo de carreira. O Firmo não me disse nada a respeito, mas também não escondeu o mau humor. Eu percebi o ciúme do meu amigo, mas me fiz de desentendida. Por outro lado, preveni Jerônimo para que tomasse cuidado. Eu conhecia muito bem o meu amante e sabia de quanto era ele capaz quando pegado de ciúmes. Não era só Firmo que se mordia pelo descaimento de Jerônimo. Piedade agarrou-se com a bruxa para saber o que acontecia e para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse o seu homem. A cabocla velha se fechou com ela no quarto, acendeu velas de cera, queimou ervas aromáticas e tirou a sorte nas cartas. Ele tem a cabeça virada por uma mulher trigueira. Você vai se banhar todos os dias. E no café da manhã vai dar de beber ao seu homem algumas gotas das águas da lavagem. Se depois de algum tempo não tiver o efeito que deseja, então você vai cortar um pouco dos cabelos do corpo, torrar eles até reduzir a pó e lhe dê depois na comida. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia e o samba rompendo forte. E nessa noite eu estava inspirada, divina, nunca dançara com tanta graça e também cantei. E o Firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando com todas as vozes de bichos. Jerônimo não se conteve. Quando, ofegante de cansaço, caí exausta, sentei ao lado dele e o português me disse: meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O Firmo notou o cochicho e ficou de cara fechada, rondando disfarçadamente seu rival. Lá pelo meio do pagode, eu caí na imprudência de derrear-me toda sobre o português e soprei-lhe um segredo, requebrando os olhos.
Firmo aprumou-se então defronte dele, medindo de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo, posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se e fez um profundo silêncio. Ninguém mexeu do lugar em que estava. E no meio da grande roda, os dois homens olhavam-se em desafio. Um parecia um touro e o outro todo franzino. E entre socos e pontapés, cabeçadas, rasteiras, tapas, estavam já todos assustados. Menos eu. Eu via distante, de braços cruzados, aqueles dois homens a se baterem por minha causa. Piedade berrava, chamando a polícia. A vitória pendia para o lado do português, porém o capoeira mergulhou num relance, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu. Segurou os intestinos. E sobre o corpo ensanguentado do marido, Piedade gritava que era preciso um doutor. Fui de carreira lançar-me ao chão junto a dele, para lhe afagar as barbas e afagar os cabelos. Jerônimo foi carregado para o quarto, gemendo nos braços da mulher e nos meus braços. Jerônimo disse ao médico que estavam a brincar e aconteceu uma navalhada. Eu servi de ajudante e enfermeira ao doente. Não abandonei sua cabeceira um minuto e Piedade, toda atarantada, não fazia senão chorar. Eu não. O Jerônimo podia ter matado o Firmo com uma punhada, mas como tem boa fé, ele que se deixou navalhar. E tudo por minha causa, só por mim. E mesmo cheio de dor, ele sorria para os meus olhos, pegou minhas mãos, rodeou minha cintura e sem dizer uma palavra, sem fazer gesto, dizia bem claro que me amava muito, que me amava loucamente. Eu o afagava já sem a menor sombra de escrúpulo, acariciando os cabelos sujos de sangue. E mesmo em presença de mulher dele, só faltava beijá-lo com a boca, porque com os olhos eu o devorava com beijos. Depois da meia-noite, ficamos sozinhos velando o enfermo, e na manhã seguinte, fomos os três dentro de um carro para o hospital da Ordem de Santo Antônio. Depois da noite da navalhada, uma tristeza foi minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as noitadas de violão e dança ao relento. O Firmo foi intimado pelo seu Romão a nunca mais colocar os pés no cortiço. Ameaçou entregá-lo à polícia. Piedade, de tempos em tempos, visitava Jerônimo no hospital. Desde que ele partiu para a ordem, tenho andado nervosa, aguardando a sua volta. Rita Baiana, Jerônimo, Firmo, Piedade são algumas das personagens da obra O Cortiço, escrita por Aloísio Azevedo. Aloísio nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1857. Foi caricaturista, diplomata, jornalista e romancista. Pertenceu à Academia Brasileira de Letras e inaugurou no Brasil a Escola Literária Naturalista, com a obra O Mulato, em 1881. Outros de seus trabalhos são Casa de Pensão e Uma Lágrima de Mulher. O Cortiço teve sua primeira edição publicada em 1890. Podemos destacar como personagem principal o próprio Cortiço, tendo seu enredo girando em torno da busca por ascensão social pelo português João Romão, amigado com Bertoleza e que é dono de uma venda, de uma pedreira e do Cortiço, que fica situado no bairro de Botafogo. Ali se ramificam os vários núcleos de moradores, e também é pano de fundo para temas como capitalismo, trabalho, escravidão, racismo, patriarcado, erotismo, sexualidade, saúde pública, desigualdade social, miscigenação, nacionalidade e brasilidade. E é nesse contexto que surge Rita Baiana, pertencente ao núcleo de moradores do Cortiço São Romão.